Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos, que estão aqui no templo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos saudar os irmãos. São 9h. Nós temos o bom costume de começar a nossa escola bíblica dominical. Lembrando os irmãos, é uma modalidade nova, porque nós estamos em época de pandemia, né? Eu estava conversando com o nosso superintendente geral da escola bíblica dominical. Em Lavras não pode, de espécie alguma, idoso e também crianças no culto. Lá não pode. Situação fiscal da prefeitura, ver um idoso. O que é uma pessoa idosa? Acima de 60 anos. Ver um idoso, ver uma idosa, né? Aí tem que estar impedindo, né? Tem um som no fundo aí, eu acho que o playback está rodando, tá? Então, meus amados irmãos, aqui não, no Campo Belo está bem mais flexível para nós, né? Por mais que podemos trazer as crianças no tempo, não podemos reunir numa sala, porque numa sala de escola dominical não dá o espaçamento, então fica prejudicado o EBD. A EBD é a escola bíblica da criança. Eu fui criado na escola dominical, com meus 10, com meus 9, com meus 11 anos, eu fui levado. Mas hoje, nessa época, não pode. Mas a igreja tem essa modalidade aí de reunir os irmãos de classe única e não perder a revista, não perder o domingo de manhã. Também eu quero saudar os internautas com a paz do Senhor, que já estão conectados. Nós temos escola dominical não só aqui, mas temos também lá no bairro da Pedreira, bairro da Feira, bairro Jardim América, bairro Alto dos Bandeirantes. E uma coisa muito boa é o Alto dos Bandeirantes, irmão. O Alto dos Bandeirantes, eu vou falar a verdade para os irmãos, está nos surpreendendo em matéria de criança. As crianças vão na escola dominical. O irmão Marcos Almeida, ele contou num domingo, tinha mais criança do que adulto. Foi tremendo, né? Foi tremendo. Na escola dominical, mais criança do que adulto. Então o professor tem que ser eclético para atingir esses alvos todos, amém? Irmãos, vamos estar orando, fazendo oração, nos colocando de pé. Logo depois a Mariana vai louvar o Senhor. Ela é uma convidada para adorar o Senhor. E logo depois do louvor, dos dois louvores da irmã Mariana, o cooperador Jonathan vai fazer a leitura bíblica com a igreja. E depois nós temos a ministração da escola dominical. Então todos os professores que estão sendo convidados a ministrar, eles têm sido orientados pelo Jonathan, que não é igual às salas. Não é igual às salas. Nas salas você tinha uma oportunidade muito maior e muito melhor. Aqui a nossa questão, por ser classe única, nós temos que ser eclético. Às vezes tem coisa que não tem como eu falar, porque é uma classe única, não tem como eu entrar. Se fosse uma classe única, ficaria mais fácil para entrar. Então os professores estão sendo ecléticos nessa matéria, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, em oração, apresentando aqui os irmãos do bairro Jardim Alvorada, que vieram, que atenderam o nosso convite. Glória a Deus por isso. Louvamos o Senhor pelas demais EBD realizadas nos demais bairros. Pai, louvamos ao Senhor pela vida Mariana, que nos atendeu prontamente, está aqui também para adorar o Senhor. A sua mãe Edna, que a trouxe. Pai, eu louvo ao Senhor também pela vida dos internautas que já estão conectando, ó Pai, nessa live da EBD. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmã Mariana, louvamos o Senhor com 2 louvores. Salve a igreja com paz, Senhor. Paz, Senhor. Convido os irmãos a louvar comigo o hino da harpa de número 447. Glória.
Senhor. Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar lendo a revista, iniciando. Amém? Lição 7, 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. Textual. Pelo que sai do nome deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos recebereis. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade da igreja. Lição 7, 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 e 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e capítulo 6, versículos 2 e 4. Eu estarei lendo os índices à igreja dos pais, amém? Também estes subiram até o Melá e até o Ressá, Querube, Adão e Emier, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, e a sua linhagem de Israel era. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabais e os filhos de Cós, os filhos de Basalai, que tomou mulheres das filhas de Basalai, e o Gileadita e o que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados os sacerdócios. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimeda, no palácio que está na província de Média, se achou-se um rolo e nele estava escrito em memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará para lugar em que se ofereça um sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. É uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Vocês vão contar os professores aqui à frente que estão orando? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado. Aleluia. Nós queremos te agradecer pela vida. Meu Deus. Aleluia. O Senhor vem usar ele, Senhor. O Senhor vem usar ele como canal da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos que estão aqui presentes. Paz, Senhor. Eu também quero desde já saudar os irmãos, né, os amigos, né, que estão conectados em seus lares, para a Escola Bíblica Dominical, aonde nós vamos aprender mais e mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição bíblica, que nós temos o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. O subtítulo da nossa lição diz: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento como exemplo para os nossos dias. Meus irmãos, essa revista ela foi reeditada em 1993, quando eu comecei a iniciar, né, os estudos do Evangelho. Eu tive a oportunidade de, através de outros pastores, né, eu assisti a aula, eu assisti algumas aulas dessa revista. E nós sabemos que a pandemia, né, trouxe alguns probleminhas. Então, esses probleminhas foram da parte financeira. Então, a CPAD, que é a nossa publicadora de revista, também não foi diferente, por passar por esse problema com inadimplência, né, onde essa pandemia também pegou alguns irmãos, né? Então, foi necessário que essa revista fosse reeditada. Muito bem. Mas que nos chama a atenção, irmão, que ela tem tudo a ver com os nossos dias, né? Com o nosso cotidiano. O subtítulo, ele já dá uma ideia: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nós já estudamos a lição de número 1. A lição de número 1 falava sobre Daniel ora por um despertamento. A lição de número 2, nós estudamos despertamento espiritual, um milagre. Lição 3, o despertamento renova o altar. A lição de número 4 foi a construção do templo enfrentou oposição. A obra de Deus em si, irmão, ela sempre vai, né, ter esse probleminha, né? A oposição sempre vai confrontar com a obra de Deus. A lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. A lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E hoje, a lição de número 7, nós vamos aprender. O título da lição de hoje é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Meus irmãos, quando o povo que foi repatriado, que foi levado lá para a Babilônia, esse povo, quando eles retornariam a Jerusalém, eles teriam que passar pelo crivo de suas genealogias, porque através da ordem do rei Ciro, somente o povo de Deus estava autorizado a retornar para a reconstrução do templo. Então foi necessário alguém com um livro de genealogia, e fizeram ali um apanhado, fizeram uma busca ali nesses livros, e foram as pessoas apresentadas e foram consultadas no livro. E nesse livro, alguém se apresentava e falava assim: olha, eu sou da família tal, eu faço parte da tribo tal. Aí, essa pessoa seria consultada no livro
as pessoas ali olhavam no livro: peraí, você é de família de quem? Ah, eu sou da família de fulano de tal. Aí eu olhava lá assim e falava assim: mas você casou com quem? Ah, eu casei com uma pessoa, tal. Então, de acordo com a consulta no livro de genealogia, essas pessoas poderiam até retornar a Jerusalém conforme para cumprir o que o rei Ciro ali determinou. Porém, só que essas pessoas, elas não estavam autorizadas a tocar no templo sagrado e também não fazer parte do sacerdócio de Deus. Então, meus irmãos, nós que estamos sempre preocupados com a primazia do estudo da palavra de Deus, eu estudando ontem, eu vi aqui que no primeiro tópico, no decorrer da lição, nós vamos ver que o comentarista respeitado Eurico Bergson, em saudosa memória, aqui nós vemos que houve um equívoco da parte do escritor, quando ele dizia ali que somente os judeus que tinham a sua genealogia comprovada retornaria a Jerusalém. Mas, de acordo com Neemias, capítulo de número 7, versículo de número 60 a 65, nós vemos, à luz da palavra de Deus, que essas pessoas, mesmo sendo judeus, não constaria a sua genealogia comprovada nesse livro. Eles retornaram, sim, eles vieram para Jerusalém, mas porém não poderia participar do sacerdócio e não poderia também tocar no templo, porque as coisas de Deus, meus irmãos, são coisas separadas. As coisas de Deus são coisas consagradas. As coisas de Deus somente são autorizadas para tocar nas coisas de Deus quem é do povo de Deus. Então foi necessário que fizesse esse recrutamento, essa escolha, essa identificação desses povos, para que eles retornassem e começaria a reconstrução do templo. E o título da nossa lição já nos dá uma base do que é que vai vir, do que é que nós vamos estudar. Já me dá uma base muito boa, onde diz assim, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Né? O povo de Deus deve, não é uma opção não, ele deve separar do mal. Então nós vamos ver no decorrer desta lição, meus irmãos aqui presentes, amigos internautas que estão em suas casas, nós vamos ver no decorrer da lição que somente através da santificação, o povo de Deus vencia, o povo de Deus obtinha todas as suas conquistas. Então, logo de cara, o texto áureo é característica minha, presbítero José Orlando. Eu gosto sempre de frisar, texto áureo, a palavra áureo, ela vem de ouro, é uma coisa preciosa, né? Então, quando diz texto áureo, é um texto de ouro, e se é ouro, é uma coisa preciosa, não é uma coisa que nós podemos desconsiderar, porque o ouro você não acha o ouro de qualquer forma, de qualquer maneira. O ouro é lapidado. Então, o texto áureo, o texto de ouro, é a base da nossa lição, ou seja, todo texto áureo, ele é base de toda a revista a ser aplicada. E logo de antemão, meus irmãos, nós vemos aqui o texto áureo, diz assim, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então aqui, irmão, nós já vemos de cara que tudo na obra de Deus é
sobre a santificação. Tudo na obra de Deus é sobre a separação. A palavra santificação é um processo de separação. Separação para quê? Para as coisas de Deus. E de antemão, eu gosto sempre, eu aproveito essa oportunidade, porque eu não sou pregador da palavra de Deus, não é esse chamado que Deus tem para nós, mas eu gosto sempre de aproveitar essa pincelada e passar para os irmãos, porque muitas das vezes, irmão, as pessoas confundem uma coisa que é consagrada a Deus, mas sem ter o conhecimento de tal situação. A palavra consagração, ela é uma palavra que nós entendamos assim, ó, é uma separação para as coisas de Deus. Muitas das vezes eu já vi irmãos que às vezes chegam na igreja e compra um instrumento de percussão, um instrumento de sopro, e às vezes chega na casa do Senhor e fala assim: eu quero consagrar esse instrumento. Aí vem aqui na frente, o pastor ora e consagra aquele instrumento, só que depois a pessoa leva esse instrumento para casa. A pessoa leva esse instrumento para casa e acha que a consagração assim, está consagrada. Só que ele esquece que essa consagração, ela só é usada para as coisas de Deus. Então não tem cabimento uma pessoa consagrar um instrumento musical, levar para casa e o vizinho pedir emprestado, porque o filho ou a filha está aprendendo música, você pega o instrumento lá e passa para a pessoa. Não, está errado, porque ele, outrora, ele foi consagrar a Deus. Então a palavra consagrar significa entregar para Deus. Elas são só para as coisas de Deus. Por isso que eu aproveito aqui, porque muitas vezes, irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a coisa que eu mais preocupei foi o ensino da palavra de Deus. E até hoje eu estou aprendendo, e nós vamos aprendendo, porque isso aqui, irmão, é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? E a palavra de Deus nos diz assim: o meu povo, ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, às vezes, o povo de Deus, ele sofre algumas consequências por falta de conhecimento. Então, irmãos, o conhecimento nós adquiramos aonde? O conhecimento de Deus, o aprendizado você aprende na faculdade, nos bancos da faculdade. Agora, o conhecimento você aprende dentro da palavra de Deus. Muito bem. Então, irmãos, adentrando na nossa lição bíblica, nós vemos aqui que o textual diz que não é para nós tocarmos em coisa imunda. Eu me lembro, irmão, quando eu trabalhava num determinado mercado, eu era auxiliar de serviços gerais. Eu me lembro do irmão, que eu não posso falar o nome dele aqui, inclusive ele não está na nossa igreja mais, ele está em outra igreja. Eu me lembro que ele trabalhava na seção de bebida. A seção de bebida, ele era responsável para repor aquele estoque ali. E eu trabalhava no balcão de verdura, de pesar os gêneros alimentícios, e eu via quando ele pegava ali uma bebida alcoólica, ele cheirava e falava para mim assim: irmão Orlando, quando eu era do mundo, eu usava essa bebida aqui. E eu via que de vez em quando ele falava isso. Eu cheguei perto dele e falei: a Bíblia diz, irmão, não toque em coisa imunda, mas como você está trabalhando, Deus entende até a sua situação, mas eu percebo que você cheira, eu percebo que você aprecia. Então, irmãos, a Bíblia diz que não devemos tocar em coisa imunda, mas você está passando o limite. Eu falei isso com ele. Consequentemente, irmão, não denegrindo a imagem do irmão, foi descobrir depois que esse irmão, de vez em quando ele vinha para casa com um irmão dele de sangue, e ele participava de churrasco ali, né? E tomava um pouco dessa bebida. Muito bem. Então, meus irmãos, por que eu quero dizer isso? Porque quando nós falamos, não tocamos em coisa imunda, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado até na nossa explicação, no nosso falar. Então é por isso. Então essa lição ela vai falar, a maioria aqui é
sobre santificação, é sobre a escolha. Nós vamos ver que o povo de Deus, ele menosprezou uma cidade ali, chamada Ai, porque a cidade era petitinha. E quando o povo começou a reconquistar a cidade ali, desprezou a cidade de Ai e foi ali derrotado por essa cidade. E depois eles vão consultar Deus. Eles vão consultar Deus e falar: Senhor, mas por que nós fomos derrotados? Aí o Senhor fala assim: porque vocês desprezaram, vocês não santificaram, vocês acharam que a cidade era petitinha, mandavam poucos homens lá e derrotavam. Vocês santifiquem e eu vou dar vitória. Aí o povo santificou novamente e consequentemente veio a vitória do povo de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, separar-se do mal, nós não podemos viver com a maneira que o mundo vive aí fora. Não, de forma alguma. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que entender que há um acontecimento de mudança de vida. O nosso andar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso vestir é diferente, porque nós não podemos, nesse sentido, parecer com o mundo. Nós temos que ser o quê? Como luzeiros reluzentes. Ou seja, as pessoas têm que observar a nós e falar assim: ali lá vai um servo de Deus, ali lá vai uma serva de Deus. Só pelo traje a gente vê. Tem pessoas que falam assim: mas roupa não salva. Não salva. Mas a roupa, ela dá uma ideia do que é um salvo. Por isso que nós temos que entender. Nós temos que ter mudança de vida no nosso comportamento, no nosso proceder, no trabalho, né? Porque muitas das vezes, irmão, na igreja, né? Algumas pessoas se comportam como crente, mas saiu da porta da igreja para fora, já vai comportar de forma totalmente diferente. Então essa lição, ela não vai nos dar base, não vai dar suporte para nós aprender tudo isso. Muito bem. Então, irmãos, a verdade prática, ela diz assim, ó: o mundanismo. O que é mundanismo? Mundanismo é o sistema de coisas que este mundo oferece. Ou seja, é o sistema de coisas que a sociedade fora da igreja, que não tem compromisso com Jesus, né, é diferente dos irmãos, das irmãs que fazem parte do corpo de Cristo chamado igreja. Muito bem. Então, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade, ou seja, apaga a santidade, né? Ou seja, a maneira do mundo não pode entrar na igreja, porque temos que viver separado. Ou seja, a palavra separação, ela significa o quê? Santidade, né? O que é a santidade? É você estar separado para Deus. Isso significa ser santo. Santo, separado. Muito bem. Então aqui, meus irmãos, indo para a nossa introdução, diz assim: a nossa introdução diz assim, meus irmãos: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus, prestemos atenção, fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Meus irmãos, quando esse povo, eles foram levados cativos em Babilônia, eles já não tinham assim, tanta responsabilidade com as coisas de Deus. Então lá eles não tiveram o templo que eles tinham em Jerusalém para ir aos cultos. Era um povo que eles não eram regulamentados,
não tinha uma norma que ia ali puxar a orelha deles, não tinha não. Então, eles não eram regulados pela lei, né? Olha, lá não havia templo, né? E não havia também o sistema de sacerdotes. Ou seja, eles viviam espalhados. Então, quando eles foram retornados a Jerusalém, teriam que passar pelo crivo de sua escolha para saber se a genealogia fazia fundamento para que eles participassem da construção do templo, que é coisa sagrada, e o sacerdócio de Cristo tinha que vir da tribo de Levi, né, descendente de Arão. Por isso que eles eram consultados a sua descendência. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, meus irmãos, o escritor aqui da lição, o comentarista Eurico Bergson, em saudosa memória, respeitado, homem renomado, mas eu observando aqui, eu fiz até uma retificação. Eu, com a permissão do irmão superintendente da escola bíblica dominical e o pastor Hermes, eu postei no grupo do EBD essa observação, porque houve um equívoco da parte do Eurico Bergson. Quando ele diz assim, irmãos, me acompanhem por favor, eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, ela é aprendida, é você lendo e você acompanhando. Não tem como você ir para o estudo bíblico, a escola bíblica dominical, e não levar a Bíblia Sagrada. Por quê? Irmãos, a escola bíblica, ela faz tão bem, até no mundo secular. Porque se você lê uma palavra na Bíblia, e quando você vai fazer uma redação escolar, você já viu aquela palavra que está inculcada ali na mente, você sabe como escrever aquela palavra. Por isso que nós temos que fazer a leitura da palavra de Deus. E eu fico triste, meus irmãos. Irmãos, me perdoem, eu fico triste quando eu estou aplicando a escola bíblica, quando eu estou no estudo bíblico, eu vejo irmão e irmã que nem Bíblia leva, sabe? Não parece que não se sente bem ver o que o pastor está falando, ou o irmão está pregando lá, pegar a Bíblia e ler, acompanhar. Nós temos que ser igualzinho os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles consultavam tudo, pegavam ali, olhavam ali para ver o que realmente está falando ali, se é verdade. E nós temos que ser assim. E eu aprendi assim, irmão, e eu levantei a mão para Jesus em 1992. Em 1993 eu já estava aqui, né? Estava aprendendo a palavra de Deus, porque eu gosto do ensino da palavra de Deus. Irmãos, e você que quer aprender, vem para a escola bíblica. Porque quando o pastor, o pregador está pregando, você não pode levantar o dedo não e perguntar. Na escola bíblica estamos aqui para a gente corrigir isso aí, Por isso que é necessário que você traga a revista e traz também a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual prático, né? É o nosso manual do ser humano, né? Muito bem. Então aqui, o primeiro tópico diz assim, é um equívoco, meus irmãos, olha só. Somente os judeus retornariam a Judá. Vamos lá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Acompanhem, irmãos, porque se no final da história todas as pessoas foram, se os irmãos não estiverem conectados, né, os irmãos não vão saber. Por isso que a escola bíblica é importante. Acompanha aí, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Olha só, foram rejeitados como imundos. Por quê? Porque ele procurou genealogia, olhou, não viu o nome da pessoa ali. Aí de repente pode que até viu o nome da pessoa ali, mas perguntei, você é casado com quem? Eu sou casado com uma pessoa, conheci uma pessoa lá na Babilônia, casei com ela. Então era considerado como imundo, porque o povo de Deus deve separar do mal. Aqui, irmão, nós temos coisas preciosas que nós poderíamos falar, às vezes
de acordo com o tempo, a gente dá algumas pinceladas. Por que é que muitos casamentos estão sendo desfeitos, muitos casamentos não dão certo e acontece o divórcio, separação? Por quê? Porque muitas das vezes o servo de Deus, a serva de Deus, não escolheu o homem ou a mulher de Deus dentro da casa do Senhor e vai buscar lá fora. Irmão, a palavra de Deus diz que a luz não combina com as trevas. Muito bem, mas esse é um outro assunto. Muito bem, então, irmãos, até alguns filhos sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Eu queria que os irmãos grifem aí, a partir disso aqui, ó. Os judeus mestiços nascidos de casamento misto. Judeus mestiços nascidos de casamento misto, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornaria a Judá. Ponto final. Aí eu vou fazer minha ressalva. É onde houve o equívoco. Não. Pessoas de casamentos mistos até que retornariam. Retornou sim. De acordo com os escritos de Neemias, conforme eu já falei. Porém, à luz dessa escritura, nós vemos que eles retornaram sim. Eles só foram excluídos do sacerdócio e não poderiam tocar ali nas coisas sagradas, não poderia ajudar. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado, aquelas pessoas que nós trazemos para a igreja, certo? Aquelas pessoas que nós trazemos para a igreja do mundo para fora, do mundo de fora, para dentro da igreja, porque a palavra eclésia significa tirado, para fora do mundo, né? Então nós temos que tomar cuidado quando nós trazemos essas pessoas elas têm que ter um tratamento passo a passo. Nós não podemos dar uma chave da igreja e mandar a pessoa ver a igreja amanhã, outro dia. Isso é um meio de incentivar as pessoas. Não, está errado. Está errado. Talvez eu não tenha propriedade para falar isso, porque eu não sou um pastor, mas eu tenho muita experiência por essa parte. E eu estou ministrando aqui, mas eu tenho um pastor que está na minha retaguarda, o pastor Emerson, que está aqui, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Então nós temos que tomar cuidado quando nós apresentamos as coisas sagradas a essas pessoas. E no decorrer da lição nós vamos absorver o que realmente o que eu estou falando. Então, irmão, houve um equívoco da parte do Eurico Berço, né? Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica, que não foi nada disso, né, fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Muito bem. Nesse quesito aqui, meu irmão, o escritor que ele quer dizer o seguinte, que nós temos realmente entrar nesse mundo aí levando a palavra de Deus. Nós podemos influenciar o mundo, mas não podemos deixar o mundo amigo nos influenciar. É isso que ele quer dizer, porque o povo de Deus é separado para Deus. Muito bem. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um povo de mistura, não israelita, queria acompanhá-lo. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que qualidade. Jesus diz: é necessário vos nascer de novo. Ou seja, é uma necessidade você nascer de novo. É uma necessidade o pecador entregar a vida para Jesus, se ele quiser ir para o céu. Não tem entrada para o céu sem entrar pela porta chamada Jesus. E essa porta, ela é estreita, ela não é larga, porque a porta que leva à perdição, ela é larga, mas a porta que leva ao céu chamado Jesus,
ela é estreita, mas conduz à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmão, nós entendemos que às vezes, irmão, muitas igrejas, denominações, não estou falando o nome de igreja, às vezes as pessoas se preocupam muito com quantidade e esquecem da qualidade. Aí outras pessoas vêm, nós estamos em escola bíblica, poderíamos e podemos nos consertar aqui, a pessoa está assim, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer quantidade e qualidade, Deus quer as duas coisas. E nós vemos muitas coisas por aí, que não é o assunto em pauta, não é a nossa proposta. Nós vemos que as pessoas estão procurando a porta mais larga, aonde o compromisso com Deus, não é tanto. Mas, irmão, o que leva à eternidade é a porta estreita chamada Jesus. Amém? Muito bem. Então, irmão, o tópico 1 foi mais ou menos isso aí que eu já dizia na introdução. Ou seja, teriam que passar pelo crivo da escolha para começar a trabalhar na obra de Deus. Quando falo trabalhar na obra de Deus, irmão, não é só obra material, no sentido de tijolo, nessas coisas não. Tudo quanto é coisa sagrada, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas podem confundir as coisas. Poderia comentar algumas coisas aqui, mas mais para frente tem ali, então ficaria mais para frente que a gente vai comentar algumas coisas que nós devemos ter cuidado com as coisas de Deus. Muito bem. O tópico 2, me acompanha aí, ó. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Olha, tá vendo? Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Por quê? É o que nós vamos aprender. Número 1. Quem eram os samaritanos? Meus irmãos, os samaritanos eram os habitantes de Samaria. Aqui poderíamos falar sobre a divisão das 12 tribos, das 12 tribos de Israel, de Jeroboão, Roboão. Aqui é uma história, eu não posso entrar nisso aqui, senão nós vamos sair fora. Mas houve essa divisão das tribos. 10 tribos ficou na região norte, e as tribos de Judá e Benjamim ficou na região sul, que é a tribo de Judá. Então, irmão, ali a capital de Israel, das 10 tribos, era Samaria. Então ali, quem morava em Samaria eram os samaritanos, Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, os samaritanos eram uma mistura, na maioria de origem pagã, entendeu? Não tinha compromisso com Deus vivo, Esse povo apareceu depois do ano 721 a.C. Quando o reino de Israel foi derrotado pelo rei exército Sargão II, as 10 tribos pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativos para a Síria, está vendo? Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitaram a cidade de Samaria, em lugar do sacerdote, e tomaram Samaria em herança, está vendo? Tomaram Samaria em herança. Então, quer dizer, eles achavam ali que agora eles estavam dominando tudo, era o samaritano. Posteriormente, ou seja, depois, o rei da Síria enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Por quê? Porque quando eles começaram a dominar ali Samaria, eles achavam que eles eram os povos que poderiam dominar tanto politicamente como religiosamente. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus permitiu que esses leões começaram a atacar esses povos. Deus sempre tem os meios de interromper aquelas pessoas que querem atacar a obra de Deus, quando Deus tem um plano. Então Deus permitiu que os leões devorassem essas pessoas. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas começaram a aliar o povo de Deus. Começou a aliar o povo de Deus, falando assim: olha, nós adoramos o mesmo Deus que vocês adoram. Então veio
que muitas das vezes, irmão, nós não temos tanto a mais. Geralmente os pastores, eles têm essa capacidade que Deus dá para eles de absorver quando a pessoa vem com engano. Entendeu? É óbvio que o pastor jamais vai falar assim, você está mentindo para mim, mas aos olhos espirituais o pastor vê que a pessoa está mentindo para ele. Só que o pastor ali, usado por Deus, tem a capacidade de entender que aquilo ali não é nada de Deus. Até os elogios, irmão, você acha que o pastor não sabe se os elogios que vêm para ele é verdadeiro ou não? É lógico que sabe, só que ele não vai falar, mas ele tem a percepção. Então assim, Deus via que aqueles povos ali, a intenção dele era o que? Era misturar. Eu vou falar que adoro o Deus de Israel, eles vão aceitar, eu vou enturmar com eles ali na construção do templo, e de acordo ali assim, eu vou começar a jogar as minhas heresias ali, eu começo a dar uma piscadinha ali para a mulher de fulano de tal, e começa ali dando aquelas, resumidamente, usando as suas artimanhas para pegar o povo de Deus e destruir. Então aqui, ó, posteriormente o rei da Síria enviou-lhe um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam seus deuses com letra minúscula, né? Deus com letra minúscula, porque o nosso Deus é o quê? É um Deus com letra maiúscula. E é o único Deus que tem os atributos exclusivos. Quais são? Onipotência, onisciência e onipresença. Onipresença é um Deus que está aqui, está lá no jardim da América, está na feira, está em todo lugar ao mesmo tempo, na mesma hora. É o nosso Deus, onipresença. E onipotência é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E onisciência é aquele Deus que antes de nós tirar uma palavra para mencionar para ele, ele já conhece. Aí as pessoas vão e às vezes falam assim, eu peço oração, Deus sabe, mas também não é assim não. Deus sabe realmente o que você precisa, mas é necessário que nós tenhamos humildade e verbaliza palavras para Ele, para nós reconhecermos a nossa pequenez diante da sua grandeza. Por isso que nós temos que verbalizar palavras, nós temos que fazer o pedido, é conversar. Quando nós vamos conversar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com as nossas namoradas, nós conversamos, com Deus é a mesma coisa, só que nós temos que ter uma reverência para com Deus, mas nós não verbalizamos falar. Por isso que nós temos que pedir a Deus. Muito bem, então irmãos, esse povo chamado samaritano, eles queriam enganar o povo de Deus, eles queriam fazer mistura. Muito bem, o 2 diz assim: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, está vendo? Por que eles ofereceram cooperação? É porque eles viam que o povo de Deus é um povo organizado. É um povo organizado. Meus irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, sabe o que me chamava a atenção no povo de Deus? É o cumprimento, que hoje está escasso. Mas na minha época, que eu entreguei a vida para Jesus em 1991, mas eu já ia na igreja há muito tempo, mas eu só considero crente depois mesmo que eu entendi o Evangelho, que eu entendi a palavra de Deus, eu me considerei crente. Depois eu batizei em 92, né? E casei em 94. Então, irmão, nós entendamos que o povo de Deus é bonito. Eu me chamava a atenção quando o irmão falava coisa assim, a paz do Senhor, irmão. O irmão falava assim, paz do Senhor. Aquele regozijo, aquela alegria, me chamou a atenção. E eu ficava assim, olha só, tanto que esse povo bonito, olha o respeito que eles têm com o outro. Aquilo ali me chamou a atenção, né? Então hoje, estou um pouco diferente. Não estou aqui para falar isso, porque hoje é assim, ó, passou. Passou o quê? Passou o quê? Não é passou, é paz do Senhor. Tem que ter espontaneidade. Tem irmão que o outro lá da rua grita, ô varão, também não é cumprimento não, irmão. A paz do Senhor, meu servo, Jesus te acompanha. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu aproveito a escola bíblica para isso, é para aprender. Escola não é para aprender? Então é aqui que nós estamos aprendendo, entendeu? Então, irmão, nós temos que observar isso. Então o povo
aproximar, não. Esse povo aí, nós temos que acabar com esse povo. O inimigo fica furioso, né, irmão? Fica furioso. Aí o que eles fizeram? Ó, quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação do samaritano foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm sã doutrina, ou seja, compromisso. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, tá vendo? Porque a luz não combina com as trevas, irmão. Como também daqueles que causam divisões, né? Tem pessoas que às vezes começam a infiltrar no povo de Deus para fazer fofó, para fazer divisões. E a Bíblia foi enfática, né? O irmão do comentarista, ele foi muito claro que, né, nós devemos o quê? Afastar desse povo. Como que nós afastamos desse povo? Santificando. O que é santificando? Separando para Deus. Porque não tem como nós sermos crentes e nós ir para lá o mundo. Não tem. Então o povo de Deus é um povo separado, escolhido, né? E um povo de boas obras, é um povo zeloso. Não é assim que a palavra de Deus diz? Muito bem. Então, meus irmãos, eles queriam, só que o povo de Deus, por ser educado, o povo de Deus não falou para eles, não, vocês são pagãos. Vocês são pagãos, nós não vai querer aceitar, nós não vamos querer a ajuda de vocês. O crente também é um ser social mais educado que tem na terra. Nós temos que ser educados. Aí o que o povo de Israel fazia? O povo de Judá falava assim: não, aqui, muito obrigado, nós não queremos a ajuda de vocês não, porque a ordem que veio do rei Ciro foi para nós, não foi para vocês. Mas como se diz, né? Não dispensa não, mas se precisar não vai chamar vocês. Entendeu? Mais ou menos essas palavras assim, para não ser mal educado, né? Porque eu aprendi, não é bíblico não, mas é um adagio popular que meu pai sempre falava, e os pais de alguns irmãos também falavam: quem a gente não quer por amigo, muito menos por inimigo, não é? Muito bem. Então aqui os irmãos estão dando para entender o contexto da lição, não é isso? Muito bem. Então, irmãos, o 3 diz assim: os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Aí eles viram que não conseguiu êxito, eles tentaram o quê? Aparentar com os judeus. Por isso que muitas das vezes, irmão, aqui é rico de lições. Quando eu comecei a namorar minha esposa, que a minha esposa me chamou a atenção, né? Ela trabalhava ao lado da minha casa. Ela era doméstica. Quando eu a conheci, que aquilo ali me chamou a atenção, que eu fui conversar com ela, eu era mundano. Eu tinha minha gíria, que eu fui lá, né, como se diz assim, o bam, desculpa a expressão, não podemos usar essa expressão, mas só para ilustrar aqui, eu achava que, como se diz, não, eu vou conversar com essa menina, vou falar que você é crente, vou namorar com ela. Ela não deixou nem tocar nela. Conversando esse primórdio assim, ela me ouvindo, foi me explicando a palavra de Deus. Ela falou assim: para você namorar comigo, você vai ter que entregar a vida para Jesus. Eu falei: o que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é você levantar as mãos, entregar a vida para Jesus. Mas não vou entregar a vida para Jesus hoje. Aonde é a sua igreja? Ela falou: não, nessa não. Você tem que frequentar os cultos. Você tem que deixar a palavra falar no seu coração. Depois que a palavra de Deus fala no seu coração, o seu coração vai estar quebrantado. Eu vou te observar. E eu falava para ela: olha, já tem um mês que eu estou indo na igreja, nós podemos namorar? Pega minha mão. Ela: não, essa também não. Tem que esperar a palavra de Deus falar no seu coração. Não falou não. E numa bela noite, louvado seja o irmão de Jesus, lá em Cana Verde, o irmão simples, pastor X, pregou a palavra de Deus. Eu comecei a chorar tanto, irmão, mas chorar tanto, que eu queria ir lá na frente, mas um irmão veio simplesinho, pegou eu, levou lá para frente, eu entreguei minha vida para Jesus, em branco, chorando. O que é isso, irmão? A palavra de Deus me tocou, né? Não cabe eu falar aqui, hoje é totalmente diferente, né?
Mas assim, pelo menos nessa fase, graças a Deus eu peguei. Então, irmão, esse povo, eles pensaram assim, nada, eu vou falar que eu sou crente, nós temos que tomar cuidado, irmão. Na casa de Deus tem muitas pessoas, inclusive os dirigentes de congregação, tem que tomar muito cuidado, que essas pessoas de gravata, né, de pastinha, nem tudo que reluz é ouro. Tem uma época que eu estava saindo da rodoviária, eu já ouvi pessoas contar um caso igualzinho a mim. A pessoa assim, muito assim, sabe, com corte de crente, de gravata, pastinha. Eu falei assim, eu vou cumprimentar esse irmão. Quando eu aproximei dele, ele tirou um cigarro, acendeu. Então quer dizer, nós temos que tomar cuidado, irmão. Não é todo mundo que diz de gravata, falar que é crente, você pode trazer para o púlpito aqui. Esse púlpito aqui é coisa sagrada, é coisa santa. E nós temos que tomar cuidado. E muitas das vezes esses povos eles querem infiltrar no nosso meio para o quê? Para tirar uma irmãzinha da igreja, para tirar um jovem da igreja, para destruir um casamento. E nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Prosseguindo, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Ó, presta atenção. Casaram com as filhas dos judeus, está vendo o que o inimigo faz, irmão? Ó, casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Está vendo? Alguns caíram nessa armadilha. É o que está acontecendo hoje, né? Que não gostaria de eu falar isso aqui, mas para dar suporte, subsídio na escola bíblica, eu tenho que falar. Porque a palavra de Deus ela é transparente, ela mostra o lado bom, mas também mostra o lado ruim, né? Aqui não é nada escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse assunto, irmão, é tão sério, está escrito aí, irmão, e importante, que merece um estudo em separado. O que iremos fazer na lição de número 12? Eu vou orar a Deus, se Deus permitir que eu ministre essa aula. Eu vou orar a Deus. Deus está tocando o coração do superintendente aí. Eu quero ministrar essa aula de número 12. Por quê, irmão? Um casamento mal feito, os irmãos sabem o que acontece. A briga lá no Oriente Médio, enquanto Jesus não voltar, aquela briga lá vai continuar. Por quê? Casamento mal feito. Foi um filho que teve ali, ó, com Agar ali. Os irmãos sabem da história, o que gerou o conflito. Os irmãos ali a televisão vai publicar o tratado de paz de Israel com o país tal. Ali parece que está na mão. Aí vira as coisas, joga bomba. Aquilo ali sempre vai acontecer, irmão, enquanto Jesus não voltar. Sabe por quê? O relógio escatológico de Deus é Israel, um país petitinho. É um país petitinho, mas faz um estrago no mundo inteiro. Porque os olhos de Deus estão sobre aquele povo. Jesus vai voltar, vai tirar os remanescentes ali, mas Deus vai provar que Ele é o Messias prometido, porque os judeus não aceitam Jesus como Deus. Eles esperavam o quê? Esperavam um rei, um homem de gravata, comandando politicamente, comandando tudo. E de repente vem um homem, um menino ali, que nem lugar na estalagem tinha para ele se hospedar, a mãe dele, e ele nasce no coxo da vaca. Nasceu ali de põe sal ali para a vaca comer. Jesus nasceu ali, simples. E Deus vai mostrar para esse povo que o Messias prometido é Jesus. Por isso, nós aqui tem uma grande história nisso aqui. Por isso nós temos que tomar cuidado com casamentos. Nós pais, temos que ensinar nossos filhos a procurar homens e mulheres de Deus dentro da casa do Senhor. No mundo é só ilusão. Eu preguei uma palavra esse dia no Sucesso, elas não viu sobre o que Salomão falava. A vida debaixo do sol, tudo é vaidade. E nós temos que ter um objetivo, uma perspectiva, né? As tribulações, as dores, os problemas que nós passamos por essa vida, né? É muito menor do que aquela que nós vamos deliciar na eternidade. Então isso aqui é passageiro, irmão. Fique firme com Jesus, continuemos firmes na casa do Senhor. 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos de Deus. Aí eles viram que não tiveram outra opção, tentaram de tudo, não conseguiram, eles viveram o quê?
inimizade, né? Ficaram inimigos. Ó, os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Tá vendo só? Olha só, irmão. Ó. Quando os judeus começaram a sacrificar o Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, etc. B. Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Está vendo? Quando os judeus não aceitam nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Meus irmãos, olha para você ver, por isso que nós aprendemos na palavra passada, nas lições passadas, que o povo de Deus, ele enfrentou oposição. Irmãos, nós sempre vamos ter o inimigo contra nós. Os irmãos já tiveram experiência quando os irmãos estão louvando um hino, quando os irmãos estão louvando um hino em suas casas, o Espírito Santo ali falando com você, o Espírito Santo ali dominando o seu ser, sempre vai haver alguma coisa. É um telefone que toca, é um filho que começa a perguntar da roupa: mãe, cadê minha roupa? É alguém batendo palma lá de fora, pedindo informação. Sempre o inimigo vai fazer de tudo para tirar a nossa alegria. Os irmãos estão entendendo? Então, aqui também foi assim. Eles viram que eles não conseguiram isso. Aí que eles falaram: não, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos atrapalhar esse povo, porque nós estávamos aqui, nós estávamos comandando tudo aqui essa região. Agora esse povo chega aqui, o povo parou de dar atenção para nós e está dando atenção para esse povo. É assim que a palavra de Deus faz, irmão. É assim que a palavra de Deus fala. Quando ali existe uma pessoa, uma moinha, trazendo uns problemas de divisão, e você começa a entrar com a palavra de Deus ali, o que acontece? O mal, ele sai. Então ali o povo de Deus chega. O povo samaritano dominava aquela região. Por quê? Chegava lá, falava assim: ó, nós comandamos tudo isso aqui, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Falando mentira, adorando deuses falsos, e de repente chega o povo de Deus, pregando a verdade, falando ali da salvação eterna. Aí o povo fala assim: opa, não, esse povo aqui é um povo diferente, eu vou ficar com ele. Aí eles viram que estava perdendo prestígio, ficaram preocupados, falaram assim: não, agora nós estamos perdendo prestígio, quem está dominando isso aqui é esse povo de Deus aí, ó. E sempre vai assim, sempre vai ser assim, o povo de Deus vai dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então, irmão, nós entendemos aqui que os samaritanos imaginavam que ia conseguir associar os judeus e gozar do mesmo prestígio. Por isso que muitas das vezes as pessoas vêm na igreja, não entendem o que é orar em língua, o que é ser batizado no Espírito Santo. Por quê? É porque eles não associou ainda. Entendeu? Eu me lembro, eu não tenho vergonha de falar. Eu me lembro quando eu fazia parte do conjunto Cristo Vivo da igreja. Eu me lembro ali dos irmãos jovens que chegavam ali e eram batizados no Espírito Santo, e eu não. Eu ficava ali preocupado ali. Os irmãos pulavam ali no Espírito Santo, no poder de Deus, pastor Hélio. E eu ficava falando: o quê? Eu vou ficar quietinho muito, eu vou pular também. E começaram a pular ali, ó. Falaram assim: nem sei para me disfarçar, ué, porque só eu que não estou pulando, hein? Até que um dia, um irmão muito abençoado, eu posso falar o nome dele, que é a pessoa do bem, é o pastor Márcio Firmino, que foi ali companheiro meu nas aflições, nas alegrias, nas tribulações, no reino, na paciência. Ele me abraçou ali e falou assim: vem cá, meu Orlando, vem cá que Deus vai te batizar hoje. E ali Deus começou a ter sua manifestação, mas naquele dia eu não fui batizado ainda não. Eu fui batizado na escola bíblica dominical com o pastor Zé Raimundo ministrando uma vez lá no subsede. Então o que é isso?
o povo de fora não entende o que é poder de Deus, o que é língua estranha. Então, às vezes, eles ficam com raiva, eles falam assim, um povo diferente, um povo alegre. Aí, às vezes, eles vêm para a casa do Senhor, muitas das vezes, né, algumas vezes, vêm para atrapalhar. Nós temos que ter a percepção espiritual, igualzinho esse povo de Judá que estava retornando, viu qual era a intenção desse povo para impedir a obra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, o tópico 2 fechou. Ó, o tópico 3 diz assim, ó, Deus exige santidade no seu povo. Então, exige, é uma questão de quê? Exigência. Então, nós temos que ser santo. Eu vou dar uma explicação mais ou menos do que é santo aqui, irmão, porque eu já falei em outras aplicações bíblicas, de lições, mas teve irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir. Irmãos, eu vou explicar o que é ser santo. A palavra santo, né, ela significa separado para Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ali houve o quê? A justificação e a santificação. Você se tornou justo diante do tribunal de Cristo, porque nós estávamos condenados. A culpa, o pecado, né? O juízo. Então ali nós fomos justificados perante o tribunal de Cristo, tribunal de juízo divino, através de Cristo, na sua obra redentora ali na cruz do Calvário. Então nós se tornamos declarados justos, mas nós também somos santos. Porque tem irmãos que não entendem ainda. Tem irmão que fala assim, eu acho que eu não sou santo. Não é normal? Não, porque eu peco. Irmão? Então você pensa, não, eu não sou santo porque eu peco. Irmão, então eu vou explicar aqui. Quando nós entregamos a vida para Jesus, houve a justificação e a santificação posicional. Aquele momento ali você se tornou santo, você se tornou separado para Deus. Então a palavra justificação e santificação, elas andam juntas. Aí os irmãos acham que não é santo, mas eu vou explicar. Só que esses irmãos estão confundindo santidade com impecabilidade, ou seja, santidade com a glorificação. A santidade, irmão, não nos tira o pecado. Não. A santidade não nos tira o pecado. Por isso que eu peco, os irmãos pecam. Os irmãos estão entendendo? A santificação não tira o pecado. Mas esse pecado, ele é dominado, ele é mortificado, né? Ele é lançado através das nossas santificações, do ensino da palavra de Deus, das orações, do jejum. É santificação. Mas a qualquer momento, se nós não vigiarmos, nós poderemos ressuscitar o velho homem. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, nós temos que entender que na santificação o pecado ele não é tirado, mas ele é dominado pelo fruto do Espírito chamado domínio próprio. Os irmãos estão entendendo? Mas na glorificação é onde o pecado ele vai ser o quê? Erradicado, ele vai ser tirado, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Na glorificação, irmão, nós vamos subir num corpo incorruptível e cheio de glória. Então, irmão, não confunda santidade com impecabilidade. Nós pecamos, mas nós não vivemos a prática do pecado. Os irmãos estão entendendo? Nós pecamos, mas nós não vivamos cometendo pecado frequentemente. Os irmãos estão entendendo? E para que isso não aconteça, que o velho homem ressuscita de nós, o que acontece? Nós temos que santificar cada dia. Aquele que é santo, santifique cada vez mais, conforme diz a tua palavra. Muito bem, então, Deus exige santidade ao seu povo. Em toda a história, o povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige o quê? Plena, total santidade. Deus
espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Os irmãos estão entendendo? Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado no lugar que nós colocamos na planta dos nossos pés. Nós temos que tomar cuidado, irmão. É lógico que nós também não devamos ser santarrão, né? Tem irmão que só Jesus. Nós temos que amarrar a cordinha no pé dele, porque senão ele vai ser arrebatado a qualquer momento, tão santo que ele é. Também não é assim, não, irmão. Nós temos que viver separados do mal, mas nós temos também que ter o raciocínio, um culto racional. Os irmãos estão entendendo, né? Então, irmãos, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Presta atenção. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera essa obra. Você sabe por que eles reconheceram que Deus fez essa obra? Foi porque Deus falou para eles assim, santifique. E o povo de Deus começou a santificar e a obra de Deus começou a ser desenvolvida, né? Ou seja, isso aqui foi um resultado, uma consequência da santificação do povo de Deus que apartou-se do mal. Muito bem. Quando Josué se preparou para passar por Jordão, prestem atenção, ele disse ao povo: santificai-vos. Santificai-vos. Irmãos, eu que gosto muito da língua portuguesa, eu quero dizer para os irmãos, esse verbo santificar-vos é um verbo no imperativo afirmativo. Quando o verbo é imperativo e afirmativo, ele nos dá uma ideia de ordem. Os irmãos estão entendendo? Por isso que fala assim, ide, por todo mundo pregar. A palavra ide é um imperativo de ordem, ou seja, é uma ordem que Deus deu. Não é assim, não, se vocês quiserem ir, vocês vai, não. Ide, é ordem, pronto, acabou. Então a palavra diz assim, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, é ordem, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Está vendo? Deus, Ele tem as suas exigências que nós sejamos santos em toda a vossa maneira de ser, né? Seja no espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Muito bem. Então, irmão, nós vemos aqui que a ordem é santificar. Agora prestem atenção. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué ou Jesuá, conforme, né? Os irmãos vão ver que tem algumas traduções que falam Jesuá. Jesuá é uma palavra só. Então aqui, antes de iniciar a conquista de Canaã, Jesuá ou Josué recebeu a visita de um anjo, está vendo? Josué então lhe perguntou: o que diz o meu Senhor ao teu servo? Ou seja, o que você quer dizer para mim, anjo? Fala, né? Aí a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de seus pés, porque o lugar que estás é santo. Ou seja, antes dele tomar a posse, antes de Josué tomar a posse daquela terra, ele viu a terra e falou: nossa, que bênção, glória a Deus, Deus deu essa terra para nós possuir. Aí o anjo chega e fala assim: peraí, você toma cuidado, porque isso aí, tudo que Deus está dando para você, você tem que dar contrapartida à sua santidade. E para começar, mais reverência, tira o calçado dos seus pés, espiritualmente falando. Olha, daqui para frente agora, se vocês não andar certinho, vocês vão ter prejuízo aí na frente. Vocês estão possuindo a terra, mas agora santifica. O que quer dizer isso aí para nós hoje? Trazendo para o nosso cotidiano espiritual. Porque quando nós consigamos a bênção, nós pedimos a bênção. Mas quando nós conseguimos a bênção, aí o que acontece? Já consegui mesmo. Você vai no culto hoje? Hoje não, estou cansado, cheguei cansado do serviço. Hoje vai dar para mim não. Mas por quê?
benção. Aí depois, sabe aquelas irmãos, aquelas pessoas que muito tempo saem da igreja, aí nós começamos a sentir falta das pessoas, as pessoas desaparecem, e depois quando você olha lá para trás, a pessoa está lá atrás. Aí você vê que a pessoa voltou, você fala, opa, Deus está cuidando ali, ó. Deus está tratando. A pessoa voltou para o Senhor. Por quê? Porque ela recebeu a bênção e foi embora. Mas o trem começou a apertar e voltou de novo. Essa é a coisa de Deus, irmão. Você pediu a bênção, Deus te dá a bênção. Mas, se você não dá sequência, é igualzinho você está debaixo do guarda-chuva. Está chovendo, você está debaixo do guarda-chuva. Você não está molhando. Mas se você sair debaixo do guarda-chuva, o que vai acontecer? Você vai molhar. Aí vem os irmãos erroneamente, né, por desconhecimento da palavra, para que Deus pesou a mão. Não, irmão. Não é que Deus pesou a mão. Às vezes a pessoa não soube fazer a sua interpretação. Deus, Ele é amor. A essência, Ele é amor e justiça. Mas nesse quesito aí, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ver o sofrimento daquele que estava na casa do Senhor. Não. É porque ele saiu da presença. E quando ele sai da presença, legalmente, espiritualmente, o diabo adentra. Entendeu? Aí o diabo fala com o Senhor, está vendo? Ele saiu. Eu tenho poder, agora eu tenho legalidade para isso, me atacar ele. Ele saiu da sua presença. Por isso que nós não entendamos, irmão, as coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? É por isso. Porque a pessoa sai da presença de Deus e depois acha. Você reparou que às vezes a pessoa sai da presença de Deus e começa a pôr culpa no pastor, pôr culpa no líder de jovem, pôr culpa nas lideranças? Por quê? É porque infelizmente esse menino ele nunca vai assumir a culpa. Entendeu? Então, quando você conheceu a palavra de Deus e você sai da presença de Deus, não é Deus que está te apertando, não. É o inimigo que está coçando. Por quê? Porque a Bíblia não diz que ele está ao derredor querendo tragar como um leão, né? A palavra redor não é assim, ó. Vou explicar aos irmãos, na escola bíblica, redor é assim, eu tenho um quadrado aqui, ó. Então, em volta de mim, está o quadrado, é o redor. Agora, em derredor, é mais um outro espaço. E nesse derredor, está o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Ali o inimigo tenta infiltrar o leão, entendeu? Mas quando nós damos a legalidade, o inimigo vai ir lá em Deus e fala assim, está vendo? Ele deu legalidade para mim. Então eu tenho esse poder. Você lembra quando Jesus estava ali em Gadara? Em Gadara ali foi. Um pai levou a criança lá assim, aí Jesus chega, aí ele fala assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veio nos afrontar? Já viu essa passagem? Você sabe o que quer dizer isso? Ele pecou, agora, o problema dele é eu agora, ele não quer ser, espiritualmente falando é isso, então nós temos que tomar cuidado, por isso escola bíblica é bom, prosseguindo aqui, irmão. Vai terminar. Agora mesmo. 4. Israel é derrotado pela cidade de Ai. A cidade de Ai, só para fazer uma ilustração aqui, é tipo uma cidade assim, não menosprezando os dias. Os dias é uma comunidade que tinha, né? Campo Belo, em relação à geográfica, né? Geografia totalmente diferente, é grande espaço. Então, lá era uma cidadezinha assim, tipo dos dias. Aí o povo de Israel tomou por posse a terra de Canaã. Aí chegou lá assim, olhou que a cidade e falou assim, não, manda ali uns 3.000 soldados ali, destrói aquele povo ali, porque nós vamos apossar isso aqui tudo. Só que eles esqueceram de uma coisa. O que foi? Santificar. Prossigamos, Israel é derrotado pela cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, porque ele foi derrotado. O Senhor, mas por que nós fomos derrotados? O Senhor respondeu, santificai-vos amanhã. Está vendo? Se vocês santificar hoje, amanhã eu vou dar vitória para vocês. Anátema, a palavra anátema significa maldição. Maldição há no meio de vós. Israel diante dos vossos inimigos
não poderei suster-vos, até que tirei a maldição no meio de vós. O pecado descoberto foi o quê? Desraigado. E então disse Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Ou seja, você sabe o que aconteceu aqui? Aqui, irmão, foi o pecado de Acã. Era o pecado de Acã. Ele foi derrotado por quê? Porque Deus descobriu um pecado no meio do povo de Deus. Que pecado era esse? Acã, ele pegou ali, ó, joias, pegou prata, pegou ouro, escondeu no acampamento dele, e Deus mandava pegar essas coisas materiais, ouro, prata, aquelas roupas lá, e queimar. Aí o que Acã fez? Opa, é ouro, é prata, é joia, e foi jogando dentro da pasta dele assim, ó, e foi para o acampamento, ele escondeu. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, e às vezes nós somos derrotados é porque tem pecado escondido no meio de nós. Tem pecado escondido no meio de nós, irmão. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos das coisas. Pessoas falam assim: sabe, mas não vê milagre mais, mas não vê, sabe, esse problema está com a gente. Uma vez, quando os jovens faziam acampamento, quando os jovens faziam campanha no monte, aquele monte, se eu não lembro a memória agora, aquele monte famoso ali, ó, Jabutinga, né? Os jovens da Assembleia de Deus, então eles começaram a falar muitas bênçãos. Tem irmão lá que ia tirar a carteira de motorista, tinha levado, estava quase perdendo a pauta. Aí chegou lá, fez compromisso com Deus: eu vou, Senhor, se eu passar, Senhor, eu dou uma oferta X, e foi para o monte. E chegava dando aquele testemunho na igreja: oh, glória, aleluia. Aí ele chamou a atenção dos irmãos, olha, ela também foi. Aí começou o irmão também, que nunca foi. Aí foi, chegou lá no monte Jabutinga, lá, quando Deus tomou o irmão Joel, o presbítero Joel, aí, e nada acontecia. Aí Deus tomou o presbítero Joel e fala: eis que o meu espírito entristeceu. Por quê? Sabe o que é? Porque as coisas de Deus é santa, as coisas de Deus é sagrada. E teve pessoas que estavam indo lá, foi porque via as pessoas contar sobre bênção. Maria vai com as outras, entendeu? E as coisas de Deus não é assim não. As coisas de Deus tem que preparar, tem que orar. Tem gente que vai para o monte, como se acha que o monte vai resolver o problema dela, idolatra o monte. Para você ir no monte, o que é o monte? O monte é um lugar mais alto, certo? O monte é um lugar mais alto, destaque. Mas para você estar lá, aqui embaixo, você tem que estar de acordo. Você às vezes a pessoa nem é de oração na igreja, nem participa de nada na igreja, quer ir no monte orar. E sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar quem está indo lá preparado. É isso, entendeu? Então foi o que aconteceu com esse povo aqui, ó. O Acã com os seus pertences, escondendo lá. Aí Deus falou assim: quando vocês me tirarem essa maldição no meio de vós, eu vou dar vitória para vocês, santifica. Aí eles foram lá e descobriu lá que Acã estava com aquelas peças lá de ouro lá. Aí o que eles fizeram com Acã? Levou Acã para o lado, meteu fogo, queimou tudo, queimou Acã com seus pertences e tudo. Assim é Deus. Assim é Deus. Deus não brinca. Deus é justiça, é amor, mas nós também não podemos brincar com as coisas de Deus, irmão. Nós não podemos brincar de ser crente. Não, se nós falamos ser crente, mostra que nós somos crentes. É isso, é a base que nós estamos estudando aqui, ó. Muito bem. Então, irmão, o tópico 4 diz assim, que é o último tópico, né? Diz assim: devemos manter uma separação do mal. Está vendo? Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união, tá vendo? Com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrados afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que há entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado da presença do Senhor, tá vendo? Porque tem pessoas que vêm para a igreja, irmão, né? Para tirar a irmãzinha da igreja e o jovem da igreja, que está ali uma benção ali, ó.
O diabo usa essa estratégia para trazer. Aí o que nós temos que ser? Temos que estar atento, ligado nisso aí. E você acha que o pastor não observa isso? Vocês acham que o pastor não observa isso? Você acha que o pastor não sabe? Quantos irmãos chegam aí falando, eu sou isso, sou aquilo, eu não sei o que, eu fui dirigente, eu fui pastor de tantos membros de igreja e tal, mas eu quero ficar aqui no meio, eu quero ficar como que eu estou e tal. Vem dando ali a sua bibliografia ali, Aí depois, no meio da caminhada, você vê que não é nada disso. A intenção dela era outra. Então nós temos que tomar cuidado. Irmãos, em escola bíblica nós temos que tomar cuidado também. Esse negócio de hospitalidade. Irmãos chamando quem não conhece. Pessoas para dentro de casa. Para dormir junto com a sua família. Então temos que tomar cuidado com isso aí, irmãos. Tudo isso aí faz parte. Devemos separar do mal. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a grande separação. Irmãos, está terminando, eu vou só dar uma rápida aqui. O salmista, Salmo 73, Asaf, ele servia ao Senhor, ia no templo ali, orava, jejuava, mas ele começou a observar os vizinhos e viu que os vizinhos estavam prosperando. Irmão, não é diferente não. Começou a ver que os vizinhos estavam prosperando, carro, casa, fazenda, aquelas pessoas que tinham compromisso com Deus, e começou a prosperar materialmente falando. Aí Asaf começou a desanimar. Asaf falou assim: olha, não compensa eu ir ficar na casa do Senhor, esse negócio de ficar sendo crente, na igreja, escola bíblica, situação minha, lá que a pessoa não tem compromisso com Deus, olha lá, tem uma vida leve, eu quero a vida de Cristo. Mas quando Asaf ele foi para o templo buscar o Senhor, ele viu que aquelas coisas que os ímpios estavam conseguindo era coisa material. Mas depois ele descobriu que Asaf sabia onde ele ia morar eternamente. Por isso que nós não podemos pegar com coisas materiais. Nós temos que preocupar onde nós vamos morar, irmão. Esse negócio aí de ficar conquistando bens materiais, essas coisas, se preocupar, não, isso aí é o que? Buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que preocupar com a nossa morada celestial. Então Asaf, quando ele viu isso aí, ele procurou, ele viu que aqueles que tinham tudo isso ia ficar por aqui mesmo. Mas ele não, ele tem um nome escrito lá no livro da vida e ele ia morar eternamente com Deus. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? É uma pergunta, né? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, é a resposta. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer ser vitorioso? Santifique-se a cada dia mais, está vendo? Já observamos que santificação significa uma vida que abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, está vendo, irmão? E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre desejar coisas agradáveis. Segunda, carta, né? Segunda, quando é livro, é segundo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Andando dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo. A referência aí está em Colossenses 1:11, não é isso? Está errado, irmão, é 1:10. Colossenses 1:10, corrige aí. Então, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista, ou seja, à vista do Senhor, né? 4. Bênçãos acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz? E esses sinais o quê? Seguiria aos que creem, né? É uma consequência. Deus garante aos que se vivem pela plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles é garantido. A referência está aí, O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra.
nós temos que estar preparados. Às vezes nós vamos dar uma saudação em alguma igreja aí, um irmão ou irmã sobe no grupo assim, está conhecendo um povo de Deus que está preparando para morar no céu. Não, não está preparando não. Está preparado para morar no céu. Nós temos que estar preparado. A qualquer momento essa igreja vai ser tirada, né? O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados. Aleluia! Vale a pena viver na presença de Deus. Amém? Irmãos, e aqui eu encerro a minha oportunidade na explicação da escola bíblica, né? E eu volto no microfone para dar sequência aos trabalhos finais desse departamento. A irmã Mariana vai louvar o Senhor. Amém. Quem conhecer, louve comigo, amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Veio
palavra do Senhor. O presbítero José Orlando, Deus abençoe a vida dele, né? E logo mais à noite também, a igreja, né, que está aqui nesta manhã, presencial, você que está também nos assistindo pelo Facebook da igreja, a partir das 18h30, nós vamos estar aqui já orando, meia hora até as 19h, nós vamos iniciar aqui o culto, né, culto público aqui, né, e você é o nosso convidado, aqui na rua José Carlos Godarte, número 35, aqui no Jardim Alvorada, mais conhecido como Antiga Areinha, né? A banda Fé Maior vai estar aqui presente, adorando a Deus conosco, né? Então você é o nosso convidado para estar aqui hoje, logo mais à noite, adorando a Deus, né? E vai ser transmitido também aqui, e nós vamos estar nesta fé. Que fé é essa? Tem coisas novas chegando para a igreja, né? Em nome de Jesus. Volto aqui para o nosso pastor Emes, né? Para dar o termo aqui nesta manhã, esta EBD abençoada no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, terminando. Grande Deus e bendito Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã da palavra, manhã de escola bíblica dominical, aonde aprendemos que o Senhor é um Deus que exige do seu povo separação, santificação. Ajuda-nos como igreja a compreender isso. Ajuda-me como pastor a compreender isso. Ajuda os obreiros a compreender, os músicos. Oh meu Pai, a igreja no modo geral, é o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. Alcança os internautas, mais de 20 computadores, celular, smartphone, Senhor, ligado nesta live, para os grupos, ó Pai, que estavam reunidos. Eu te louvo, te agradeço por tudo, pela vida do presbítero Orlando, pela dedicação, pelo esmero da palavra, no nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os internautas. 18h30, a igreja orando para o culto da noite. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos os irmãos.